Caros irmãos e irmãs, uma alegria poder estar participando deste momento de oração com vocês e nesta ocasião poder refletir um pouquinho sobre este domingo de Ramos, aquilo que nós estamos celebrando. Nós, neste domingo de Ramos, lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas é importante também lembrar por que é que Jesus entra em Jerusalém e por que essa entrada é tão importante. Ela é importante porque Jesus assume definitivamente a sua morte. Ele sabia que se entrasse em Jerusalém, seria pego, seria condenado e seria levado à morte. Então, neste domingo, a igreja vem lembrar essa postura de Jesus e vem também nos ajudar a refletir sobre a nossa condição de fé. De onde nasce a nossa fé e para onde essa fé nos encaminha no dia a dia. Então, a primeira atitude é nossa relação com Deus, como também aquela atitude da relação de Jesus com o Pai. Nós iniciamos a Quaresma lembrando que Jesus foi tentado no deserto, mas essa tentação do deserto não foi capaz de desviar Jesus da sua decisão firme, da sua postura austera a respeito de si mesmo e da sua relação com o Pai. Por isso que hoje, na primeira leitura do profeta Isaías, vem justamente lembrar que Deus me deu língua adestradas para falar palavras de conforto. Deus me excita os ouvidos para que eu possa escutar a sua palavra e fazer com que essa palavra de fato entre na minha vida e dentro de mim ela possa gerar uma condição superior, isto é, me levar a uma comunhão maior com o próprio Jesus. Esse Jesus que nós estamos falando, São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Filipenses, vem lembrar que ele abdicou de sua condição divina, isto é, deixou a sua morada ao lado direito do Pai para assumir como postura de humildade a própria realidade humana e também a própria miséria humana. Essa condição de Jesus é, primeiro de tudo, obediência ao Pai. Então está ali na raiz a sua postura de obediência ao Pai. E depois, durante toda a sua vida, ela foi se configurando na mesma direção. Isto é, não apenas nessa postura, nessa atitude de domingo, isto é, que nós estamos celebrando, que ele assume a sua morte, mas a vida inteira pública de Jesus, ela é um alinhamento com tudo isto. Isto é, eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, nós olhamos assim que a postura de Jesus, as suas escolhas, as suas missões, os seus discursos, a sua fala, os seus gestos, o seu modo de viver e de se posicionar diante da realidade que ele encontrava, era a mesma. Isto é, estava sempre na direção de fazer a vontade de Deus, sem temor, sem temor. Então veja, quando Deus envia Jesus, ele envia Jesus para nos resgatar por dentro da nossa história, não de um modo ilusório, de um modo distante, mas para assumir dentro da história, por dentro da nossa realidade e por dentro da nossa condição de pecadores, para nos elevar e nos levar ao Pai, de volta à comunhão com o Pai. Então, uma das coisas importantes que nós devemos olhar neste domingo é essa postura de Jesus, a postura de obediência e a postura de firmeza de Jesus. Aliás, uma das virtudes fundamentais que ele nos apresenta hoje é a virtude da coragem. Mesmo sabendo o que ia acontecer em Jerusalém, ele leva a cabo tudo aquilo que ele já tinha assumido para si mesmo. O Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate de muitos. Então, neste domingo de Ramos,
olhemos também para nós, como nós vivemos esta quaresma, também momento de refletir sobre a nossa própria vida, a nossa vida de fé, o nosso relacionamento com Deus, e pedir também a Deus que nos dê essa firmeza. Nesse tempo estamos todos aí um pouco amedrontados, o mundo parou com essa situação do coronavírus e nós também nos sentimos ameaçados, assim como Jesus se sentiu, às vezes fraco, às vezes sem poder de fato realizar muita coisa na sua vida, sem poder resolver grandes coisas. Mas ele assumiu, na sua confiança, que o Pai estava presente na sua vida e ele era o seu socorro. Assumamos também nós nesse domingo, como igreja que somos, filhos de Deus e filhas, batizados e batizadas, somos tijolinhos desta igreja. E respondamos também com toda a firmeza da nossa fé, a partir do nosso relacionamento com Deus: eis-me aqui, Senhor. Faça com que eu escute a tua voz, que eu acolha a tua vontade e que eu possa assumir dia a dia na minha vida aquelas mesmas condições e posturas que Jesus assumiu para fazer a tua vontade. Tenham todos um bom domingo, um bom início de Semana Santa. Participemos através dos meios de comunicação, especialmente das celebrações de Dom Carlos, para que possamos fazer comunhão, mesmo desse modo restrito, nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social. Um abraço a todos.